Bom, vamos lá. Boa tarde, meus amigos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Como é que estamos por aí? Hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, meio-dia e 9, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Pedro Lenza e hoje tenho a grande honra de dar sequência ao projeto Live do Lenza com o professor Diely Nunes. Eu já vou procurar o professor Diely, que já conversar sobre um tema extremamente importante. Professor Diely, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vejo que você já está se conectando. Diely, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem, meu Pedro. Tudo amigo? bom com Eu vou você? até pedir licença para você e para os amigos para justificar o meu atraso aqui. O que aconteceu? Está todo desesperado agora. Estou tentando carregar o meu celular e está dando a informação de que ele está com água. Eu não sei o que aconteceu. E aí eu descobri um modo aqui que eu não sei o que a máquina fez aqui que me deixou carregar um pouco mais. Então, se eventualmente a gente perceber que está com algum problema aqui no meu celular, eu vou explicar. Esse é o motivo. E eu queria saber se você está me ouvindo bem, professor Diely. Está tudo certo? Ótimo. E a imagem está Ouço boa também, belíssimo. né? Está ótimo também. E, na verdade, isso é bem apropriado, Pedro. Até porque, como nós vamos discutir tecnologia, eu costumo dizer que se um evento que vai falar de tecnologia não mostra os seus problemas, ele não é didático o suficiente, entendeu? Então, o próprio problema ele já acaba sendo didático aqui que Exatamente. nós vamos abordar. A turma está pedindo para a gente colocar arroz, né? Eu já escutei essa história do arroz, mas ó, trocou o cabo. Eu já fiz de tudo, vocês não têm ideia. Mas eu tenho uma função override, tá? O meu está em inglês aqui. Não sei o que ele fez, ele está carregando, parece. E parece que a qualidade não perdeu. Mas, Gerli, vamos lá. Eu gostaria de dizer que é uma grande honra tê-lo aqui nesse meu projeto de lives que eu estou querendo retomar. Diely é mestre e doutor pela PUC, pela Universidade La Sapienza de Roma, foi membro da comissão que elaborou o Código de Processo Civil 2015, portanto, uma experiência extremamente relevante por dentro de tudo que se discutiu ali, e é presidente da comissão de inteligência artificial da OAB de Minas, advogado, professor, e uma grande honra. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Pedro. Uma honra enorme poder estar aqui com você no seu projeto e estar com toda a Mas sua vamos lá. audiência aí. Espero poder contribuir para a compreensão aí desse tema tão palpitante envolvendo a Gelli, inteligência artificial. vamos iniciar a conversa. O primeiro ponto, como que começou essa minha ideia de conversar com o amigo Gelli, que sem dúvida hoje eu posso dizer que é na área do direito, um dos maiores especialistas ou referência na matéria. Por isso, eu venho trocando mensagens com o professor Gelli, discutindo esse tema. Mas essa história do chat GPT explodiu aí na semana passada, pelo menos para mim. Sei que o Gelli já está há um tempo, né, desde novembro, talvez, discutindo esse assunto. E eu fiquei bastante, de um lado, encantado, mas também um pouco preocupado com tudo que vem por aí. Tendo uma certeza absoluta, e eu acho que essa é uma, um ponto de vista também seu, Gelli, de que esta é uma realidade que não tem volta e que a gente tem que, não podemos tentar afastá-la de nós, temos que aprender a lidar com ela. É uma realidade sem volta, esse é só o começo. E eu imagino isso, eu tinha brincado numa outra live que fiz daqui a 10 anos, mas eu imagino isso daqui a 3 anos, o que vai estar acontecendo. Qual é a sua visão? Inteligência artificial, chat GPT, é uma realidade sem volta, Diane? O Pedro, primeiramente queria saudar toda a audiência aqui, falar aqui mais uma vez que é uma grande honra estar aqui com você, você é uma referência absoluta para nós no direito brasileiro, e para poder conversar desse tema que me parece que é um tema que já se torna essencial para a compreensão tanto da sociedade como do sistema jurídico. Eu costumo dizer há bons anos
que a gente vivencia uma virada tecnológica no direito. Ou seja, essas novas tecnologias digitais, as tecnologias de informação e comunicação, eles estão alterando de tal modo a nossa maneira de promover a convivência, que eles se tornaram, na verdade, uma base para uma própria virada da própria compreensão da sociedade, da compreensão do direito. Você é um expoente que trata de uma das grandes viradas que o direito sofreu ao longo dos últimos anos, que é a virada constitucional do segundo pós-guerra, e que promoveu uma alteração por completo do próprio modo como o direito constitucional é percebido e como ele serve de base. As tecnologias agora elas estão gerando exatamente essa virada em torno da própria compreensão do modo como a gente vivencia a sociedade. E as inteligências artificiais, especialmente a partir dos anos 2000, elas se tornaram uma questão importante pela explosão de dados que a internet gerou. Só que as inteligências artificiais que nós utilizamos até pelo menos 2016, 2015, 2016, eram inteligências artificiais que a gente costuma chamar de inteligências artificiais preditivas ou analíticas, que são basicamente modelos de inteligência artificial que resolvem um problema a partir de dados, fazendo correlações matemáticas, mas sem ter a potencialidade de promover uma criatividade, uma construção de algum nível de inovação. Claro que aqui nós estamos falando de algum nível de criação e de uma inovação ainda muito limitada, mas a partir de 2017, quando eles mudaram a abordagem, a arquitetura das inteligências artificiais, especialmente as Big Techs, utilizando um tipo de arquitetura que a gente chama de transformers, eles permitiram que essas tecnologias elas gerem com uma forma muito, muito distinta, porque elas começam a trabalhar com o que a gente chama de grandes modelos de linguagem, e esses grandes modelos de linguagem, eles fazem, além da correlação matemática e preditiva que as inteligências artificiais faziam, eles começam a ter uma potencialidade de fazer uma construção e uma criação mais sofisticada, porque, por exemplo, o próprio ChatGPT, ele em si, a grande novidade dele é dele ter oferecido usabilidade para as pessoas comuns. Ele é acessível. Na verdade, ele está ancorado num grande modelo de linguagem, que é o GPT, da OpenAI, que é um modelo até muito mais sofisticado, mas que, para que você se valha dele, você já precisa de ter algum tipo de letramento digital. O ChatGPT não. Eles criaram uma plataforma usável de um chat, e os chats vivem de achar a próxima palavra que encaixa na sentença. Tanto é que se você usa mecanismos típicos de complementação de texto, e a gente usa, por exemplo, sei lá, isso no Gmail, você começa a escrever um texto, ele já vai apresentando uma sugestão, mas uma sugestão muito limitada. O que os transformers eles fazem? Eles permitem que se analise um conjunto muito maior de palavras e apresente a palavra adequada que vem na sequência. Ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele está criando como se fosse um puzzle, um quebra-cabeças, no qual ele não está analisando só palavras, digamos assim, num banco de dados mais limitado. Ele consegue analisar um banco de dados muito mais amplo e isso permite que ele crie com maior fluência um texto que aparenta ter, na verdade, uma coerência. Mas ele vai, inclusive, fazer uma correlação matemática. Então, por exemplo, ontem teve um exemplo que foi divulgado aqui no Brasil, que perguntaram para o ChatGPT como que foi o acidente que matou o Senna envolvendo o Nakajima. E ele falou que aconteceu em Interlagos. E realmente o Senna teve uma situação com o Nakajima há 4 anos antes de sua morte, mas ele morreu em Imola, como todos sabemos, em 94. Mas por que ele fez isso? Porque ele fez uma correlação matemática de qual era a palavra que deveria vir na sequência, e a associação entre Senna e Interlagos é muito mais recorrente do que Senna e Imola. Então ele criou uma versão da realidade. E isso nos traz uma informação muito relevante, qual seja, o ChatGPT e outras inteligências artificiais desse novo modelo, a partir de 2017, que é o modelo dessas inteligências artificiais generativas, que pode criar texto, como o ChatGPT, pode criar imagem, como o DALL-E, e tantos outros modelos que começam a ganhar força. Agora tem o Bard do Google, ou seja, vão começar a surgir. Mas claramente a gente está, como você bem ponderou, no início da caminhada, no sopé da montanha, como costumo dizer, mas a tendência é que a gente comece a se valer cada vez mais dela e nós precisamos unir esforços entre um expert e a máquina. E por que eu estou falando disso?
Porque se você não tiver essa preocupação e começar a acreditar, que como, por exemplo, o ChatGPT, que o que ele está apresentando para você de conteúdo está correto, você pode ter uma informação que aparentemente traz um texto verossímil. Se você pegar esse exemplo, por exemplo, do Senna, e você vê a resposta, você pode acreditar, se você não vivenciou, se você não tem nenhuma noção do histórico da vida do Senna, que ele realmente morreu em Interlagos, o que é uma inverdade. E esse é só um pequeno exemplo de tantos outros que, às vezes, quando você busca o ChatGPT ou qualquer IA generativa e crê que ela vai te oferecer uma resposta correta, verdadeira, você estará se equivocando e corre o risco, inclusive, em atividades mais sérias, como os próprios criadores da OpenAI, dos próprios ChatGPT, você pode cavar um buraco debaixo de si e começar a acreditar que ele está te dando uma resposta precisa quando ele não está fazendo isso. Eu gostei muito dessa sua observação de uma viragem tecnológica do sistema jurídico e agora essa viragem da inteligência artificial, que se a gente for pensar, o surgimento dela se deu lá na década de 50, 1956, e é curioso, porque muito embora tenha surgido lá em 1956, toda uma discussão sobre inteligência artificial, eu só posso dizer que, pelo menos para minha percepção, é algo muito recente, ou para percepção do homem médio, que não é o estudioso da matéria. Então, muito embora tenha surgido naquele momento, talvez ali no ano 2000, uma explosão digital de dados, mas certamente, como você pontuou, 2007 para frente, é que isso começa a ganhar uma força muito grande. E talvez no ano passado para cá, isso se populariza, né? Não sei, eu acho que escutei um número de 100 milhões de pessoas, não sei se é esse o número, estão conectadas hoje no ChatGPT no mundo, que é um número impressionante. Então, é algo bastante interessante, né? Como é que uma tecnologia começa, ela parece que não... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa história da evolução da tecnologia. Porque é algo que começou em 1956, essa história de inteligência artificial, e depois tem uma explosão muito recente. Como que se dá esse movimento de Ellie? Porque, na verdade, é o seguinte, a ideia da utilização de algoritmos, a própria ideia da inteligência artificial como uma noção de se criar, num primeiro momento, uma tendência, uma tentativa de emular algo que a cognição humana faz, que é a noção, digamos assim, mais simplória, mais rudimentar, quando a gente trabalha, as pessoas começam a falar de inteligência artificial. Na verdade, ela tem um processo algoritmo matemático muito distinto do próprio modo como o cérebro processa informações, até porque ele não sabe, como eu pontuei, efetivamente nunca o que ele está julgando. Ele pode estar criando imagens, fazendo texto, ele está só fazendo uma construção a partir de algoritmos, uma partir de correlações matemáticas. Mas como você bem pontuou, a história da inteligência artificial, o marco mais consistente, na verdade, é um texto de um grande pensador chamado Alan Turing. Ele cria a ideia do jogo da imitação, que é exatamente a ideia de que a máquina ganharia a inteligência a partir do momento em que você, conversando com ela, ela convenceria, ou ela se portaria como se fosse humano e nós não a perceberíamos como uma máquina. E daí que vem, inclusive, a ideia do jogo da imitação, que criou o teste de Turing, que é exatamente um suposto teste de inteligência. Em 56, como você pontuou, tem a Conferência de Dartmouth, na qual se cunha a própria expressão inteligência artificial, mas de lá para cá, a IA vivenciou uma série daquilo que se convencionou chama de invernos. Ou seja, épocas na qual as pessoas, no primeiro momento, acreditavam muito nas suas potencialidades, mas que eles não conseguiam por uma série de fatores. Eles não tinham processadores com capacidade computacional suficiente, não tinham dados digitais suficientes, então ela vivenciou uma série de invernos. Esses invernos se perpetuaram até que, como já pontuado, no início dos anos 2000, com a explosão de dados digitais, só para você ter ideia, Pedro, nós, em 2023, a cada 30 minutos, geramos a mesma quantidade de dados digitais que a humanidade tinha gerado até 2003. Então, a partir desse momento, a gente teve uma explosão muito grande de dados, e com dados, os dados são digamos assim, o combustível da inteligência artificial, e que, inclusive, é uma etapa essencial na própria construção dos modelos de inteligência artificial, você sanitizar os dados, você tratar os dados
porque se você não trata os dados, você pode dar uma resposta equivocada, uma resposta que a gente chama de enviesada da máquina. O chamado viés do modelo algorítmico, que já foi diagnosticado numa série de situações, ou seja, tem o caso lá do COMPASS, nos Estados Unidos, que juízes americanos começaram e usam softwares de inteligência artificial para fazer uma análise de risco da pessoa quando ela é presa, e se percebeu em 2016 que esse software ele era racista, entre aspas, ou seja, ele aumentava o risco de periculosidade para pessoas pretas em detrimento de pessoas brancas por conta do dataset, ou seja, pelos dados que alimentaram a máquina e pelos próprios equívocos na própria programação, porque perceba, a gente pensa na inteligência artificial e pensa no ChatGPT, por exemplo, como se fosse uma obra maquínica, que a máquina vai lá e resolve e te dá uma resposta. Não, aquilo tem uma série de etapas, inclusive, de opções humanas na própria construção do modelo. E no caso, inclusive, do ChatGPT, ele tem uma característica, ele tem o que a gente chama de reinforcement por humanos. Ele tem uma etapa final na qual eles treinaram a máquina a partir de uma análise humana, para a análise humana verificar se as respostas que estavam sendo dadas eram respostas adequadas. E, inclusive, eles fizeram uma forma de controle do que a gente chama de toxicidade das informações. Então, eles têm uma etapa final que, se você perguntar algumas coisas para o ChatGPT, ele vai falar que não vai falar. Então, inclusive, algumas coisas que são um tanto peculiares. Se você pedir para ele, por exemplo, ele construir uma bomba, ele vai falar que não pode fazer isso. Ele não vai te dar um tutorial para construir uma bomba. Mas, por exemplo, umas coisas até bem mais complexas. Se você virar e falar assim, faça um poema sobre o Donald Trump, ele vai virar e falar assim, eu não posso falar do Donald Trump, porque ele é uma pessoa muito polêmica. Agora, se você diz, faça um poema sobre Joe Biden, ele vai fazer um poema tudo bonitinho, falando que Joe Biden é uma pessoa sorridente, etc, etc. E, inclusive, o pessoal ficou brincando que o ChatGPT é democrata, né? Mas dentro de uma... Mas, na verdade, é fruto desse próprio reinforcement por humanos, que primeiro que o Trump cancelado num bando de redes sociais, talvez eles tenham tido alguma preocupação com a questão do hate speech, dessa discussão. Então, mas, obviamente, isso acaba gerando uma questão de em que medida que a resposta da máquina você possa realmente confiar nela. E eu insisto, no atual estágio, você pode usar o ChatGPT como uma ferramenta muito interessante para uma série de atividades, para uma série de tarefas específicas na própria construção de texto, para dar um start na construção, será, de uma cláusula contratual, para dar um start, uma primeira pesquisa sobre um tema. Mas você não pode jamais acreditar que a resposta que ele está lhe dando é correta. Esse, inclusive, buscar o ChatGPT conteúdo é a pior opção, salvo se você for um expert da matéria. Então, você, por exemplo, como um grande funcionalista, você pode conversar com o ChatGPT e você vai ter condição de saber se o que ele está apresentando como resposta está correto ou não. Então, a presença do expert ela é essencial. Isso, inclusive, coloca em pauta aquela preocupação que as pessoas falam, as profissões vão acabar. Não. As tarefas repetitivas tendem a perder muito espaço com a utilização de inteligências artificiais, tanto as preditivas, analíticas, quanto as IAs generativas. Mas a crença de que vai acabar com a profissão do advogado, do juiz, ou coisa que vale, ou, inclusive, como aconteceu na Colômbia, do juiz utilizar o ChatGPT para buscar fundamentos, isso é um absurdo. Porque, na verdade, você não... Aquilo é mais para fazer uma coisa de marketing, porque se você não tem segurança do conteúdo, você não pode digamos assim, se valer daquilo como alicerce para você tomar uma decisão mais séria. É interessante. É algo muito novo para mim. Eu comecei a fazer alguns testes e temos dessa perspectiva de necessidade do expert junto. Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT o que iria acontecer se uma lei que foi editada antes da atual Constituição de 88 estivesse em contradição com a nova Constituição. Então ele começa desenvolvendo muito bem, fala da ideia de hierarquia das normas constitucionais, desenvolve a ideia de que todo ato normativo tem que estar de acordo com a Constituição e diz que se esta lei, que foi editada antes da atual Constituição de 88, estivesse em desacordo, ela seria inconstitucional. Então, muito bem, foi bem até um ponto, quando definiu que o Instituto aqui é o Instituto de Inconstitucionalidade, quando, na verdade, por se tratar de um direito pré-constitucional, é o Instituto da Recepção. E há uma orientação, por mais que haja divergência de doutrina, no sentido de que, especialmente pela posição do Supremo,
sentido de que a lei, se não for compatível do ponto de vista material, ela vai ser revogada. Isso não é uma inconstitucionalidade. Então, mas ele foi muito bem. Eu gostei da maneira como ele desenvolveu a hierarquia das normas, a posição, e gostei bastante. Eu fiz um segundo teste para ver se ele sabia responder a pergunta de segunda fase do exame de ordem, Gelli. E dei o último exame de ordem, o problema prático, que era uma ação direta de inconstitucionalidade. E ele foi muito bem, ele acertou a peça, né? E errou o endereçamento. Ele endereçou para o juiz de direito da comarca e não endereçou a ADI para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele foi muito bem porque ele pelo menos acertou a peça. E os pedidos muito bem organizados, gostei bastante. E aí, ontem eu fiz uma pergunta interessante, até não sei se o algoritmo do Instagram, ele está bloqueando. Não sei se você tem alguma informação, porque é interessante, toda vez que você usa a palavra hoje, e o ChatGPT, parece que ele não está entregando muito. Eu não sei se isso é algum algoritmo novo, mas fiz uma discussão, não sei se vocês acompanharam, se você acompanhou, que viralizou ontem um vídeo de uma moça no casamento. Ela perguntou se é de livre espontânea vontade, que você... E ela falou não, da risadinha, e falou sim. Fez uma piadinha, né? E eu me lembro que quando eu fui casar, todo mundo falou, olha, não pode brincar. Mas até aí, eu nunca mais acompanhei. E aí fui olhar aqui no Código Civil e perguntei para ele, ChatGPT, se você fizer alguma brincadeira, isso é algum problema? Tem alguma previsão no Código Civil? Ele citou o artigo. Ele errou o número, mas citou a informação do 1538, que eu até selecionei aqui, que a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, recusar a solene afirmação da sua vontade ou declarar que esta não é livre e espontânea. Ele acertou o conceito, mas errou o número do artigo. Muito bem. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Ok, porque qual foi a orientação do juiz de paz? Não pode, não tem casamento hoje, e vai para casa, né? Ele leu o 1538 de maneira literal. Até existe toda uma discussão hoje de quem pensa de um lado ou do outro, mas o que ele respondeu? Eu estou aqui, até postei, esse foi o meu último post. Perguntei para ele, depois que eu perguntei se ele conhecia a matéria, e ele conhecia, errou o artigo. Perguntei, ChatGPT, e se um dos noivos, brincando, disser que não é de livre e espontânea vontade que quer se casar, o que acontece? Essa foi a minha pergunta para ele. E aí, até postei isso. Ele respondeu, se um dos noivos, em tom de brincadeira ou não, disser que não é de livre e espontânea vontade que quer se casar, o oficial responsável pela celebração do casamento deve avaliar cuidadosamente a situação para determinar se a brincadeira é apenas uma piada ou se há alguma razão para suspeitar que o noivo ou a noiva não esteja, de fato, agindo de livre e espontânea vontade. Se o oficial tiver alguma dúvida em relação à seriedade, eles querem muito bem, né, da declaração do noivo ou da noiva, ele poderá adiar a cerimônia até, né, que a situação seja esclarecida ou solicitar a presença de testemunhas para avaliar a situação. Em última análise, o objetivo do oficial é garantir que o casamento esteja sendo realizado com o consentimento livre e consciente de ambos os nubentes. Se houver qualquer dúvida sobre a validade do consentimento, o oficial poderá suspender a cerimônia ou se recusar a celebrar o casamento. Mas uma resposta muito densa, né? Você, como professor, se o aluno escrever isso, você fala, meu Deus, esse escreve bem. E o que me pareceu é que ele teve, não sei se essa é uma palavra adequada, mas sensibilidade ao avaliar a situação concreta. De acordo com uma orientação, e que foi a orientação do juiz de paz no exemplo, não há, e realmente uma brincadeira de muito mau gosto da menina, né? Sem graça, como é que você fazer uma piada dessa? Mas o juiz de paz foi literal, não tem jeito. Brincou, vai embora daqui. Só que o ChatGPT ele foi muito sensível, eu achei. Será que realmente essa piadinha de muito mau gosto é realmente o que ela está querendo dizer? Ou é aquela pessoa que vive fazendo piada na vida e quis brincar naquela hora? Aliás, muito mal adequado aquilo ali.
Mas o ChatGPT, ele falou, vamos avaliar. Ele parece que teve uma maior sensibilidade, na minha Mas visão. O que sensível, você pensa Pedro, disso? a sua ponderação é ótima, o exemplo é ótimo, só que a máquina Nenhuma, não né? tem sensibilidade nenhuma. Aquilo ali é uma construção simplesmente algorítmica fruto do Transformer. E por isso que essa arquitetura que, em alguma medida, colocou à prova a técnica ou a arquitetura que era utilizada até mais recorrentemente, e é a mais comum até hoje, porque ela é até mais acessível, você precisa de muito menos estrutura computacional para fazer, que são as redes neurais convolucionais, que já são muito sofisticadas. Só que os transformers, eles conseguem pegar esses grandes modelos de linguagem. E eles, ao fazer isso, ele vai fazer a melhor montagem original daquela resposta. Mas ele não tem absolutamente nenhuma ciência, nenhuma percepção. E talvez daí que venha todo o assombro para nós. Porque ele dá a entender para nós que ele está fazendo uma coisa, às vezes, genial. E é aquilo. Essas tecnologias, elas criam, especialmente para a pessoa que não está acostumado com utilizar a inteligência artificial, ele dá uma primeira sensação assim, de absoluto encantamento. Só que na hora que você vai começando a testar e vai começando a ver erros sistemáticos, vai começando a ver vieses, vai começando a ver possibilidade de toxicidade, porque já estão criando prompts para quebrar essas salvaguardas do chat GPT para ele criar Fake news. desinformação, para criar fake news, apesar dele ter sido construído, em alguma medida, para impedir que isso aconteça. Mas isso não é, inclusive, nenhuma grande novidade. Ano passado, você deve ter acompanhado, de um pesquisador da Google que trabalhou com o Lambda, que é a base, que é o grande modelo de linguagem que vai dar base para o Bard, e ele começou a falar que a máquina tinha ciência, porque ele pegava respostas parecidas com essa que você provocou, e ele tinha uma certa percepção de que aquela resposta era uma resposta até de sopesamento, de uma ideia mais de bom senso, mas não há qualquer percepção nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, cria aquela percepção de que, às vezes, a máquina ela consegue ter uma potencialidade de criatividade, e talvez esse seja a grande questão, além da usabilidade, o ChatGPT ele permitiu que as pessoas tivessem mais proximidade com as inteligências artificiais, principalmente com a generativa, pela própria interface criada. A interface criada pela OpenAI é uma interface genial, ela é simples, ela é um site, ela não é um É. aplicativo. Qualquer pessoa entra no site, começa a brincar e usar, é gratuito. Ou seja, eles fizeram uma mega, apesar da tecnologia de base em si, ela não é nada tão assim, ela é inovadora, remontando uma discussão que começou em 2017 no paper do pessoal do Google. Mas ela em si já existe. O próprio GPT, da própria modelagem 3.5, ela é de 2018. Então ela já tem algum tempo que ela existe. Só que ela coloca em pauta a potencialidade da gente usar isso para um sem número de aplicações e coloca uma discussão final de que inteligência artificial hoje é uma tecnologia de propósito geral, tal qual é a energia elétrica, tal qual é o motor de combustão. A gente vai usar em tudo. Então, não dá mais para fingir que não existe. Mas, ao mesmo tempo, coloca em pauta todos os riscos. E, por isso, há um grande debate europeu, aqui no Brasil também. Aqui a própria CNJ tem uma regulamentação, que é a Resolução 332 para o Judiciário. Ou seja, de como que você vai normatizar essa tecnologia tão perigosa, porque, no final das contas, ela tem um potencial de inovação brutal, ela pode nos auxiliar, pode até pegar uma pessoa da nossa área que não tem uma fluência com o vernáculo das mais consistentes, ele pode pegar ali numa API, numa interface com o Word, como vai existir agora, já existe na verdade, você tem até você já pode fazer essas interfaces com o Word, eu mesmo no escritório uso. Então, às vezes, a gente fica brincando lá, escreve um parágrafo, a senhora aprimore o texto do parágrafo. E aí ele corrige todos os erros de português que, às vezes, propositalmente eu coloquei. Ou ele vira para sintetiza o parágrafo, ele vai lá sintetiza. Então, é uma ferramenta, me dá um roteiro para uma discussão aqui, e ele já monta, sumarize um corpo, um banco, autos de processo, ou uma peça, ele vai sintetizar. Ou seja, ele tem potencialidades, como nesse sentido, de nos auxiliar como um auxiliar muito interessante.
Só que não dá para acreditar na resposta dele, porque tem esses erros, e aí vem a grande questão. O fascínio com as inteligências artificiais, e isso já vem sendo estudado há muitos anos, ele gera em nós o que a gente chama de viés da automação, que é basicamente o quê? Você acreditar que a resposta que vem da máquina é boa e não refletir sobre ela. Então, por exemplo, se o Waze te manda ir para um determinado caminho, normalmente as pessoas não discutem o caminho do Waze. Mas isso pode te levar para um lugar, às vezes, perigoso, como já aconteceu no passado. Ou seja, às vezes a resposta da máquina ele pode gerar, inclusive, uma coisa que na neurociência o pessoal vem estudando, que é uma dependência tecnológica que vai diminuindo o próprio funcionamento de determinadas áreas do cérebro. Você para de desenvolver habilidades de resolução de problemas, porque você vai delegando tudo muito para a máquina. Tem o caso específico, por exemplo, dos motoristas de Londres, que eles fizeram testes de ressonância magnética deles em 2000, e o hipocampo dos motoristas de táxi em Londres era altamente desenvolvido. Fizeram o mesmo teste em 2017 e nada desenvolvido, porque ele dirige com base nesses mecanismos de geolocalização, como Waze, etc, etc. Então, a gente tem que usar essas ferramentas para elas nos potencializarem. Mas a gente tem que saber, inclusive, de como lidar com elas da melhor forma. Interessante isso que você falou. Quando não havia Waze, né? Eu sou da época que tinha um cadernão, né? Você consultava e tinha que... exatamente. E os taxistas daquela época realmente tinham uma inteligência impressionante. Hoje, você segue pelo Waze e todo esse problema. Mas, de fato, passa a ser... né, você deu o exemplo do Waze, mas Alexa e todos os outros as ferramentas, né? Então, você percebe hoje, pelo menos, eu vejo que os meus filhos, às vezes, eles estão com uma dúvida, como é que se escreve não sei o quê? Alexa, como é que se escreve isso? Então, eles são pequenos, né? Tem, sei lá, 8, 9, 12 anos, e já é parte dessa realidade deles, né? E dentro daquela ideia de sentimentos que você falou, que o robô realmente não tem nenhum sentimento, por mais que você possa ter uma proximidade, e você percebe pessoas, né, dependendo, muito próximo, conversam com a Alexa, trocam ideias, eu não sei o que acontece, mas essa é uma realidade. E eu fiz a pergunta para o ChatGPT. ChatGPT, o robô tem sentimentos? Eu fiz essa pergunta, olha a resposta dele. Os robôs não têm sentimentos no sentido humano da palavra. Embora os robôs possam, isso que você falou, ser programados para exibir comportamentos que parecem emoções, esses comportamentos não são baseados em sentimentos pessoais ou experiências subjetivas, como os seres humanos têm. Os robôs são máquinas que operam com base em algoritmos e códigos de programação. Ele é muito bom, né? E, embora possam ser programados para reconhecer e responder a estímulos emocionais, isso não significa que eles experimentem emoções por conta própria. No entanto, algumas pessoas podem desenvolver sentimentos em relação a robôs, especialmente aqueles que possuem aparência e comportamentos semelhantes aos humanos, como robôs de companhia ou assistentes virtuais. Isso pode ser devido a uma resposta psicológica, a percepção de que o robô está respondendo de maneira semelhante ao humano, embora isso ainda não signifique que o robô realmente tenha sentimentos. Ainda não signifique. Ele deixou em aberto, né? Mas é realmente... Na verdade, isso já é um grande negócio, né? Temos cachorrinhos para crianças, interagem com a criança se apaixona por aquele cachorrinho robô, porque ele realmente tem um comportamento muito parecido com o próprio Gelli, pet. vamos lá. Bom, essa conversa inicial, talvez uma visão panorâmica de uma realidade que não tem volta e que estamos mergulhados nela. É como quando surgiu a internet. Naquele momento, quando surgiu a internet, talvez muitos não acreditassem no que virou a internet hoje. Hoje não se pode imaginar alguém que não esteja conectado à internet, né? Então, eu não tenho dúvida, é uma realidade sem volta e a gente vai ter que conviver com ela. E no campo do direito, do judiciário, eu tive essa preocupação, né? Fiz até a pergunta para ele. O ChatGPT irá substituir os advogados? E fiz a pergunta também se o ChatGPT irá substituir os juízes. Essa foi a pergunta que talvez seja a grande preocupação. E
eu poderia dizer, o ChatGPT vai substituir os professores? O ChatGPT vai poder escrever um livro? Eu estou escrevendo meu livro há 23 anos. 23 anos que eu me dedico praticamente toda full time para esse meu projeto de vida. O ChatGPT escreveu um livro para criança em 72 horas e publicou o livro, né? Então, qual é o limite disso? Mas é interessante o processo de escrever, que muitas vezes eu, pelo menos, tenho, até dividindo aí com os amigos que estão nos ouvindo, eu, quando começo a escrever um texto, eu entro num estágio que eu não sei o que acontece comigo. Parece que eu não sei o que acontece, mas eu estou escrevendo aquilo ali e depois, quando eu termino o texto, eu falo, meu Deus do céu, quem é que fez isso? Né? Eu tenho uma coisa que é algo que vem de dentro de mim, né? Parece que tem alguém me guiando ali, eu não sei o que acontece. E vejo que aquilo, por mais que esses textos que eu estou testando sejam de uma altíssima qualidade, mas tem alguma coisa a mais ali, tem alguma coisa diferente que eu não sei se a máquina chega nisso algum dia. Ela vai cometer erros que podem ser corrigidos, mas talvez tenha alguma coisa que ainda parece ser diferente. Mas não estou dizendo que isso não vai nunca chegar. Ela vai poder evoluir muito, porque a qualidade dos textos são muito bons que ela escreve. Pelo menos é essa a minha percepção. E aí o ChatGPT respondeu não, o chat não irá substituir os advogados. Embora seja capaz de fornecer informações e respostas a perguntas relacionadas ao direito, ele não possui a capacidade de exercer a advocacia ou oferecer aconselhamento jurídico personalizado, que envolve análise de situações complexas, interpretação de leis, regulamentos, precedentes e outras habilidades. Além disso, ele chegou a dizer que para advogar você tem que estar inscrito na OAB, e o ChatGPT não vai prestar o exame de ordem, né? Então, eu até gostei que ele tem essa consciência do exame de ordem. E para o juiz ele disse não, o ChatGPT não irá substituir o juiz de direito, embora seja capaz de responder a muitas perguntas relacionadas ao direito, e veja, ele não tem capacidade de julgar casos. E você vê que é interessante que ele tem alguns padrões. Eu perguntei para ele também, dentro da série de padrões, quem é Pedro Lenza? E ele descreveu, né, falou muito bem, fiquei muito feliz com o que ele falou de mim. E aí perguntei quem é, e dei o nome de um autor muito conhecido. Eu não vou falar o nome aqui, ele falou, eu não sei quem é esse autor. Mas ele é muito conhecido, citado por todo mundo. E ele falou, não conheço esse autor. Aí deu o nome de um outro autor, também bem conhecido, mas menos do que esse segundo que ele não conhecia. E o ChatGPT usou a mesma estrutura para definir o Pedro Lenza. Então ele tinha lá as mesmas estruturas definindo, só trocando a matéria. Esse aqui escreve sobre essa matéria, esse sobre a outra. Então, você vê que ele tem montagens prontas já, e o curioso é que ele não conhecia o tal famoso aí. Muito bem, então ele diz realmente que é o que parece que é a realidade de hoje, que ele vai ajudar na automação, vai ajudar a fazer as atividades, que é uma realidade que já acontece. Por exemplo, no Supremo, o Victor, que é o primeiro robô. Aliás, o nome Victor, só para explicar para todos, não sei se já ouviram falar a história, vem em nome de um ministro da Suprema Corte, Victor Nunes Leal, que foi o primeiro ministro que sistematizou a jurisprudência da Suprema Corte lá em 1963, é isso? Quanto? 64. Que criou os primeiros enunciados de súmula, naquele momento não vinculante, mas de interpretação, e que leva o nome da biblioteca do STF, Biblioteca Victor Nunes Leal. Mas esse nome vem daí, Victor, criado em 2017 para análise de temas de repercussão geral na triagem dos recursos recebidos. E agora tem a Rafa, eu não sei se você tem de onde vem o nome Rafa, e que tem o objetivo de cadastrar os processos de acordo com a Agenda 2030 da ONU. São vários objetivos. Então, hoje, se você olha as ADIs, as DPFs, as ações, elas têm os objetivos da Agenda 2030, objetivos de desenvolvimento sustentável, que o Supremo procura identificar e criar padrões e colocar temas. Eles podem filtrar, eles querem dar prioridade a um determinado tema, é bastante interessante. O STJ está bastante avançado também,
E você começa a ver um movimento hoje dos tribunais estaduais, até por uma orientação, inclusive apoio do CNJ, no uso dessa tecnologia. Então, a minha pergunta, você como advogado, eu como advogado, é no seguinte sentido. Eu não tenho dúvida que hoje a petição de um recurso, ou a petição inicial, porque isso vai se estender, eu não tenho a menor dúvida, para os juízes de primeira instância, por exemplo, ajudar o juiz de primeira instância a saber se existe um precedente de repercussão geral ou repetitivo no tribunal que se enquadre naquela petição que trata daquele assunto. Claro que o juiz vai ter que revisar, mas eu vejo hoje que o advogado ele tem que começar a ter uma estratégia muito precisa de como ele vai montar a sua petição inicial, a sua contestação, o seu recurso, para eventualmente o juiz não conhecer por violação a um precedente já qualificado, para chegar para os tribunais superiores. E eu tenho tido essa preocupação de usar palavras técnicas e adequadas no sentido de que o robô ele precisa escutar aquilo. É como se ele precisasse escutar aquilo e a gente tem que saber o que ele quer escutar. Esse é o grande ponto. Eu até dei um exemplo. Quando, eventualmente, eu vou escrever um texto em inglês e estou com uma certa dificuldade, eu uso um tradutor, por exemplo, o Google Tradutor, e dependendo de como você coloca a pergunta ou a frase em português, a tradução é melhor ou pior. Então, se eu escrevo em português pensando em inglês, como se dá essa montagem em inglês, ele vai dar uma resposta muito melhor. Se eu penso só em português, a resposta não vai ser boa. Ou seja, eu estou pensando como a máquina quer ouvir e como ela funciona. Então, esse é o grande ponto. Porque a gente tem que... Essa é uma realidade, que não tem volta, né? Como o advogado tem que se comportar agora para que ele, então, esteja falando a língua do robô. Qual é a sua visão? Tá. A primeira coisa, Pedro, sensacional, eu acho que a sua fala inicial em relação à internet mostra muito tem uma frase que se costuma dizer que nós tendemos a superestimar as tecnologias quando elas surgem e subestimá-las a longo prazo. A internet é um exemplo disso. No início houve um boom do e-commerce, depois deu uma arrefecida e hoje a gente não vive sem internet. A inteligência artificial ela passa um pouco por isso, mas a inteligência artificial hoje a gente tem que primeiro saber o quê? Em relação aos modelos de IA que existem hoje no judiciário, o CNJ criou uma plataforma que eles chamam de plataforma Sinapses, como se fosse um hub de todos os projetos de inteligência artificial que o judiciário está começando a desenvolver. Todos que estão ali na plataforma do Sinapses, eles nem todos estão operacionais. Na verdade, são poucos ali no relatório que são operacionais. Entre eles está o Atos, que você fez alusão, do STJ, que é um classificador de recursos, e o Vitor do Supremo Tribunal Federal, que ainda está sendo treinado, ele não está completamente operacional, e também é um classificador. E é uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos momentaneamente, de se pontuar, é que esses modelos, eles são, como disse, meros classificadores. Eles não julgam nada, eles não analisam nada, eles não verificam admissibilidade nem nada. Tem até um projeto do STJ, que é o Sócrates 2.0, que, em tese, ofertaria para os assessores e para os ministros um dashboard no qual se indicaria no recurso possíveis motivos de inadmissibilidade, súmula 7, súmula 5 e assim sucessivamente. Mas ainda é nada operacional. A gente não tem ainda modelos de inteligência artificial no judiciário hábeis a fazer leituras de peça para esse intuito, para auxiliar nesse tipo de processo decisório. Temos modelos em criação para auxiliar no que você falou, que é a chamada pesquisa semântica, que ao invés de você fazer uma pesquisa, como ordinariamente tem no site dos tribunais, que é aquela pesquisa booleana, por palavra-chave, que aí dá um bando de julgados que não tem nada a ver com o caso, eles vão cada vez mais ter a possibilidade de fazer uma análise semântica. E aí eles vão buscar julgados ou precedentes qualificados que dizem respeito exatamente ao seu caso. O caso, a narrativa do inteiro teor do acordo é o mesmo, as mesmas especificidades fáticas. É possível, e já existe, inclusive, projetos, inclusive no exterior, inclusive tem algumas startups, algumas legal techs, que já entregam isso pronto para o advogado. Na Espanha tem, aqui tem algumas poucas startups que começam a fazer isso na área trabalhista, na área de direito tributário. Mas uma coisa que você pontuou, que é muito importante, é a percepção que hoje nós caminhamos por um exercício do direito data-driven, dirigido por dados. Isso vai nos oferecer, através, inclusive, de modelos, às vezes que nem de inteligência artificial, às vezes softwares que fazem estabelecimento, extraem padrões dos dados,
que vão conseguir saber, por exemplo, qual que é o ticket médio naquela comarca de fixação de indenização por negativação. E aí você já vai saber qual que é a média de decisões que os juízes ofertam, condenando um fornecedor sobre uma determinada situação. Se você tem esse valor médio de condenação, isso já te dá uma informação importante para você criar uma política interna no escritório ou para o cliente de quanto que vale a pena você fazer acordo. Porque ultrapassou aquilo ali, não vale a pena, ou porque o juiz vai dar menos. Então você tem essa informação. É um exemplo prosaico de você utilizar essa gestão por dados. Agora, uma coisa são os modelos que estão sendo gestados dentro do judiciário com muita dificuldade, porque você tem que ter uma equipe multidisciplinar, um pessoal de TI muito estruturado, uma estrutura computacional de hardware, GPUs, que é caro. Você tem que retreinar e sanitizar os dados, e sanitizar os dados é algo caro para ser feito. Então, isso dentro do judiciário é ainda muito limitado. Não dá para comparar os modelos de inteligência artificial que a gente usa no judiciário com esses modelos que a gente está, que é o objeto principal da nossa fala aqui de hoje, que são essas IAs generativas. Para elas, são projetos multibilionários. São só as big techs que têm condição de fazer uma tecnologia disso, porque envolve uma capacidade computacional de tratamento de dados, uma série de coisas que uma pessoa, digamos assim, na garagem não consegue fazer. Que um órgão público, com o seu pessoal de TI, não vai conseguir fazer. Ele vai conseguir modelar uma inteligência artificial analítica para resolver um problema singelo, para ler um mandado, como aconteceu lá em Tribunal de Justiça de Roraima, um modelo, numa parceria Tribunal de Justiça de Roraima com o NB. O juiz fala assim, CITES, a IA lê o CITES, já expede automaticamente o mandado, já localiza por geolocalização o oficial de justiça mais próximo e dá para ele um prazo de 30 minutos a 1 hora para ele cumprir. Eu tenho vários modelos, cada um com uma finalidade. Um para ler a decisão do juiz, para expedir o mandado certinho, para outro para localizar o oficial de justiça mais próximo, para dar o prazo para ele para voltar ou para mandar para outro. Ou seja, isso é passível de ser feito, mas só isso já demanda um esforço, inclusive financeiro, grande do tribunal. Ele vai ter que investir numa coisa que é muito difícil no âmbito do direito, que é você extrair dados de documentos que não são padrão. Cada petição é feita de um jeito diferente, cada decisão em cada tribunal, mesmo dentro de um tribunal, às vezes não tem parâmetro dos documentos, e isso dificulta muito a leitura das máquinas desse tipo de material. Então, perceba, o que eu estou querendo dizer com isso? Para nós do direito, o que a gente precisa já se antecipar? A gente precisa utilizar essas ferramentas que são de prateleira, como o próprio ChatGPT e tantos outros, para usá-lo naquilo que te beneficia. Então, ele pode te dar uma profusão de textos em escala, que você revise o teor deles. Lembrem-se que sempre é necessário esse tipo de revisão. Nunca acreditem que a resposta que ele está te entregando é pronta, mas ele pode pensar, me dá uma cláusula de proteção de dados para um contrato envolvendo LGPD. Você leu a cláusula. Às vezes uma cláusula boa, às vezes você muda uma coisa ou outra e aquilo otimiza o seu tempo para fazer, por exemplo, 1 minuto de contrato. Isso é absolutamente legítimo de ser feito. Agora, daí você virar e falar assim, você está advogando, você ChatGPT, o que eu vou qualquer IA generativa? Como que eu ajo nessa situação? Não recomendaria nunca fazer isso. E por isso que ele próprio responde que ele não dá conta, porque ele consegue resolver tarefas mais singelas. Então, aquelas profissões júniores no âmbito do direito, elas tendem, às vezes, a desaparecer, porque o modelo vai ter capacidade, às vezes, de fazer aquilo. Com o ChatGPT vai ter condição de fazer aquele texto, um início de texto, uma petição no massivo, umas coisas desse tipo, claro que com supervisão humana e com esse controle de técnica, e por isso que eu sempre insisto, é uma junção, máquina-homem. O especialista tem que estar aqui para verificar e comprovar, como você fez, inclusive, nas respostas. Você viu a pessoa, olha, aqui ele acertou, mas ele errou o dispositivo. Aqui ele foi mais ou menos, analisou que é inconstitucional, mas não é inconstitucional, é uma situação de não recepção. Ou seja, ele pode otimizar nesse sentido. E pode, e claramente vai ser utilizado cada vez mais até na academia, para auxiliar você está começando um trabalho ali, você às vezes funciona, me dá um briefing das informações. Claro que ele tem um problema, que alguns dos seus concorrentes vão tentar quebrar. Qual seja? O fato, por exemplo, que ele não referencia. E ele não trabalha, e ele te apresenta uma resposta que aparentemente é a correta. Inclusive, o concorrente, que é o Bard, da Google,
ele, em tese, vai tentar trabalhar com o que eles chamam de No One Right Answer, ou NORA. Ou seja, não existe resposta precisa. Então, ele vai te dar várias respostas possíveis para aquela sua provocação, para aquele seu início, para que você sonde qual que potencialmente você deve se valer. Por quê? Porque há uma limitação do próprio uso, e sem falar dos potenciais usos nocivos que, como já disse, nesse aspecto, há, inclusive, uma necessidade de revisão dos próprios projetos de lei, das iniciativas legislativas, que deem conta de lidar com esse novo tipo de inteligência É artificial generativa. interessante. Agora, esse é o ponto que tem me preocupado muito, realmente, a questão de essas informações gerarem fake news, gerarem pensamentos preconceituosos. Esse é um problema mundial que vai ter que ser tratado, regulamentado, não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, a questão dos direitos autorais também, porque ele não traz referência, então ele pega os textos, ele lê tudo e junta, faz uma modificação. E só um parênteses. Tem uma outra IA generativa que até se vale do ChatGPT, chama Perplexity AI. Você faz uma situação muito análoga, só que ele te dá as referências onde que ele buscou a informação. Porque no final das contas, Pedro, você falando do seu próprio histórico, de ter um projeto de vida de mais de 23 anos escrevendo, o que o chat está fazendo é buscar informações humanas. Então, ele tá buscando repositório humano. Isso tudo não é fruto do nada, ele não está inventando aquilo ali, ele está partindo de bancos de dados. Esses bancos de dados, só que muitas vezes ele pode, inclusive, fazer correlações Sim, equivocadas, como lá no caso do Senna, porque Interlagos vai estar muito mais próximo do que Imola na hora de falar do histórico do piloto Ayrton Senna. Então, perceba, nós precisamos ver em que medida que ele pode e deve ser utilizado. Inclusive, eu nas minhas turmas agora, a primeira aula eu já apresento as IAs generativas para eles e falo, usa assim, assim, assado. Porque as pessoas, inclusive na academia, têm muito receio do uso dela. Eu falo, não entendo o receio. Você está querendo se enganar. Se o ChatGPT conseguiu passar no bar americano, ou na prova de uma faculdade da Ivy League, ou em qualquer outro negócio, significa que a prova está errada. Que ela está uma prova conceitual e não está lidando com exatamente o que o ser humano faz de mais consistente, que é uma criatividade refinada. Que é essa, por exemplo, de você, como autor, que tem uma inspiração para escrever algo e que, inclusive, diz respeito a alguma coisa que você tem uma percepção sensorial daquilo que você está escrevendo. A exatamente. máquina não tem isso. Então, ela não vai saber as dores que o seu cliente está recebendo. Quem tem condições de fazer Eu isso estou será pensando você. do ponto de vista prático para o advogado, então, essas ideias que você deu, então criar apresentar para ele a situação concreta e colocar quais são as possíveis teses de defesa ou as possíveis teses. Ele vai listar e você vai avaliar, né, se aquilo. Essa ideia também de fazer um parágrafo e pedir para ele melhorar ou para ele fazer mais enxuto, eu gosto também, é uma ideia interessante. Só que fica só uma preocupação minha, eu queria ver a sua opinião. No fundo, quem fez aquilo, o texto final, por mais que seja a ideia sua, foi a máquina, né? Como primeiro que talvez seja difícil você pegar isso, o juiz não vai ficar olhando quem escreveu, até porque tem gente que copia modelo e vai ser difícil pegar isso, né? Descobrir o aluno ou o autor que fez um texto e aquele parágrafo foi escrito pela máquina. Então, como é que você vê essa questão desses textos que vão ser escritos agora pela máquina, vão ser melhorados? Isso é um problema ou você acha que como que você vê isso? Não, primeira coisa, já estão sendo desenvolvidos pela própria OpenAI, ele mesmo é um modelo, de detector de plágios ou de textos gerados por IA. Então, isso já é uma tendência. Então, do mesmo modo que hoje a gente tem detector de plágio na academia, você submete uma dissertação, um TCC, uma tese, a um detector de plágio lá na hora que você recebe, para que o software já indique isso para vocês, já existe de modo muito comum há muitos anos, há uma tendência de que você use também isso para IA. Ou seja, isso é um problema muito delicado na academia. E por isso, inclusive, várias revistas, por exemplo, a Nature,
estabelecer uma proibição de utilização de textos com IA. O próprio Congresso de Inteligência Artificial, que vai ter agora, proibiu papers que fossem gerados por IAs generativas, ou utilizassem IAs generativas. Então, eu acho que isso, do ponto de vista acadêmico, é um problema, mas, ao mesmo tempo, é uma provocação de reflexão para a academia. Para que tipo de ciência que a academia está gerando? Porque uma ciência que simplesmente compila informações e que não apresenta nada de inovador, talvez não seja uma ciência que precisa ser posta à prova. Uma prova que é simplesmente conceitual, ela, do mesmo modo, é uma prova que precisa ser vista. Por quê? As pessoas hoje têm que cada vez mais ter capacidade de resolver problemas. Então, é o que eu falo com os meus alunos. Pessoal, olha, o seu cliente ele não te procura para que você proponha um processo, faça uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, ele te procura para resolver o problema. Então, cabe a você enxergar o problema da forma mais ampla possível, panorâmica, e dar a melhor resposta. E quem tem capacidade de fazer isso é você, pela sua própria formação. Então, esse é o primeiro aspecto. Em relação ao trabalho no âmbito do judiciário ou no âmbito dos advogados, eu não vejo tanto problema, como você bem disse, porque modelos é algo comum. A questão, para mim, é que, em que medida que isso não vai gerar uma guerra, ou a utilização disso sempre pode ter um aspecto negativo da pessoa, às vezes, primeiro. E aí eu falo especialmente para as pessoas que estão em formação. Eu costumo falar que nós temos, apesar de eu ser um entusiasta da tecnologia, eu acho que eu já demonstrei isso aqui, gosto demais, mas eu costumo falar que você hoje tem que se tornar um jurista offline. Ou seja, você tem que conseguir resolver o problema do seu cliente sem estar com o seu smartphone na mão, para fazer uma pesquisa no Google ou em qualquer outra coisa. Por quê? Se você conseguir fazer isso, na hora que te der um celular e que você tiver uma IA generativa, você arrebenta. E aí você vai usar isso para te potencializar e você vai ter mais ideias para lidar com o ChatGPT. Até porque a tendência dele é dele ser utilizado em interface com outros aplicativos. Inclusive, por isso que a Microsoft fez esse investimento de uma fortuna para exatamente englobar nas suas ferramentas. Vai ter o Bing com o ChatGPT, vai ter o micropacote Office para você fazer lá o Excel, já vai fazer os negócios no Word, vai estar tudo vinculado, porque a tendência disso se tornar uma forma de você lidar. Só que, ao mesmo tempo, se você depender disso, na hora que você for, por exemplo, no meu caso, que sou advogado, e ganha a vida quase todos os dias conversando com o magistrado. Na hora que você for conversar com o magistrado, você não tem cabedal nenhum para conversar com ninguém. Você não vai conseguir resolver o problema das pessoas. Então, ele pode até fazer sua petição, mas na hora que conversar com o juiz, vai ter que ser você mesmo, porque não vai ter nenhuma voz da sua cabeça para sintetizar o que você está ali dizendo. Então, eu brinco, olha, há risco dessas tecnologias para as profissões? Claro, para atividades que são, para pessoas que só resolvem uma tarefa específica, para que agem em aspectos repetitivos, em coisas burocráticas, essas profissões elas tendem a desaparecer. E se você não tiver uma formação mais consistente, mais profunda, o mercado, às vezes, você vai ter dificuldade de ser absorvido. Porque uma coisa, Pedro, é que as revoluções industriais que aconteceram antes, a pessoa ela era realocada para uma outra atividade. Nesse âmbito do conhecimento, às vezes, se a pessoa perde aquela função mais singela, como que ela vai ser absorvida? Inclusive, é um grande tema do impacto dessas novas tecnologias no âmbito trabalhista, na questão previdenciária, o que essas pessoas vão fazer se essas atividades mais singelas forem consumidas ou automatizadas, como já vem sendo. Mas agora, a inteligência artificial entrou na indústria do conhecimento. E na medida em que ela entra na indústria do conhecimento e ela tende a se tornar cada vez mais consistente, a gente entra num capítulo mais sofisticado que nós também temos que nos tornarmos mais sofisticados. E você só consegue se tornar mais sofisticado se você tiver mais habilidades, tiver um conhecimento melhor do próprio processo, do próprio modo como você apresenta, toda a questão em torno do próprio processamento de decisório, porque a máquina ela vai até um certo ponto, mas ela vai depender ainda de um bom tempo ainda da nossa Você falou desse exemplo, o exemplo triste da semana passada, o fechamento, claro que são vários motivos também, mas da Livraria Cultura, e das livrarias físicas. Isso é uma realidade fruto do modelo do comércio eletrônico, Então, hoje, a maioria das pessoas
prefere comprar online, né? E isso leva a um problema muito sério. Não tem mais sentido naquela livraria, né, com um tamanho de custo de aluguel violento no shopping, não tem como sustentar mais. Por mais que se veja um movimento até de algumas livrarias crescendo e ampliando, né? Mas é triste ver, né, aquilo, né, que eu vi de perto isso, vários profissionais de 20, 25 anos de Saraiva, de livraria, não estou falando da editora, né? Não, fechando as lojas, né? Essa foi uma triste realidade do mercado. Mas é o que você falou, muitas profissões vão passar por isso. Eu não tenho a menor dúvida. Quais são, não sei. Sim, mas uma coisa eu te digo, se tem um conselho que eu costumo falar que você ser futurista hoje é uma coisa mais perigosa da face da Terra, porque o mundo muda e as próprias tecnologias, perceba, nós somos uma geração, nós estamos na Terra num momento no qual as tecnologias mudaram de modo brutal. Na história humana, as tecnologias vinham, mudavam em 400 anos. Só nessa nossa existência, quantas novas tecnologias surgiram e estão surgindo enquanto nós estamos aqui? Isso nos traz uma obrigatoriedade. Nós precisamos hoje, especialmente na área do direito, sermos aprendizes de vida inteira. Isso quer dizer que você tem que aprender o tempo todo e tem que ter plasticidade para mudar o modo como você trabalha. Se você acredita que o seu modelo de vida, mesmo profissional, ele está estabelecido, pronto e acabado, e você não está apto a promover novas adaptações, você corre o risco de ficar jurássico e do seu posto desaparecer. Então, essa plasticidade, ela é essencial hoje. Se você não se treinar desde a mais tenra idade para ter uma capacidade adaptativa e de uma aprendizagem constante, você corre o risco, às vezes, de ter, num dado momento, uma condição muito consistente, porque você tem um modelo de negócio super interessante, e isso dentro das tecnologias é algo assim muito evidente. Você pensa, por exemplo, numa Kodak da vida, que já foi uma Kodak, desapareceu. E tantos outros negócios que eram negócios super consistentes e A com o música, passar do né? tempo, Mercado de a música, mudança mercado. internet, mercado de música. Ou seja, a gente precisa Eu não entender sei essa se noção eu adaptativa. tenho visto eles usarem a expressão em inglês hype, né? Que é um movimento muito rápido de tecnologia, mas a gente não sabe muito o que está acontecendo, para onde está indo. Então, essa palavra está sendo usada, é uma realidade. Essas histórias, então, por exemplo, dentro de rede social, eu não sei se você ficou também, todo o movimento tal do Clubhouse, não sei se você lembra dessa rede social, todo mundo entrando, falando, e hoje eu não vejo mais ninguém falar sobre o tal do Clubhouse. Eu entrei, quis falar, vou pegar o meu lugar aqui, então é isso, esse dinamismo que a gente não sabe muito bem para onde está indo, para onde vai, mas tem que ir para algum lugar, tem que ir, não pode ficar parado. Essa sem dúvida, né, vamos dizer assim, lição, né? Ou o que a gente pode extrair disso tudo que a gente está aqui, sem saber muito para onde estamos indo, mas a gente tem que estar indo para algum lugar e se movimentando, sem dúvida isso. Eu não vejo a menor dúvida que isso, todo esse movimento, ele encontra fundamento. Eu fiquei pensando, fundamento constitucional para não poderia vir uma lei proibindo isso, porque eu vejo fundamento constitucional no judiciário, por exemplo, de efetividade do processo. Então, o uso da inteligência artificial, se o Congresso fizer uma lei proibindo o uso no mundo do direito, eu entendo que possa ser declarado inconstitucional por vários argumentos ou fundamentos, e eu não vejo como se frear isso do ponto de vista legislativo. Você pode normatizar, mas eu vejo, por exemplo, razoável duração do processo, efetividade do processo, e tantos outros argumentos constitucionais. No próprio, você é especialista de processo civil, o próprio 926 e 927 do Código de Processo Civil podem justificar a ideia normativa de se introduzir a inteligência artificial no mundo jurídico. Então, eu não vejo como o Congresso editar uma lei proibindo. Não sei se você vê diferente. Mas perceba, eu não vejo assim, mas primeira coisa, hoje, mesmo com essas IAs generativas, a gente não tem ainda uma IA com capacidade de julgar nos termos que um ser humano Não. julga. Mesmo a IA generativa não consegue fazer isso, ela não tem essa capacidade. Tem testes e testes tentando fazer isso, inclusive tem projetos de criar umas IAs híbridas para tentar fazer isso, mas isso não é viável. O que eu sempre falo, e já falo isso há bastante tempo,
é o fato de que a gente pode usar Sim. IA para coisas mais simples da própria estrutura processual que vão fazer com que o processo se torne mais rápido. Então, tem inúmeras aplicações para automatizar coisas nas próprias plataformas de processo em autos eletrônicos, para otimizar a prática de atos processuais, acabar com tempos mortos, um monte de coisa. Então, às vezes, a gente fica preocupado com a atividade fim do julgar. Eu acho que a atividade fim, que é o julgar, deve ser vista como a última fronteira a ser ultrapassada quando a gente já estiver usando todas as potencialidades dessas tecnologias, tanto da IA quanto de softwares até muito mais singelos, para poder fazer essa virada tecnológica do direito processual e da própria forma como nós lidamos com o sistema, para ter mais dados, uma abordagem data-driven, da próprio modo como se saber de onde estão vindo os litígios, quais são os gatilhos da litigância, quais são os perfis dos litigantes. A gente vai conseguir lidar muito melhor com os conflitos do que a gente ficar tentando criar uma coisa mais complexa, que é um modelo que não existe. E pontua-se bem isso, viu, Pedro? Existem umas fake news, por exemplo, que tinha um robô juiz na Estônia, o próprio Estônia teve que fazer uma mensagem falando que aquilo não existe lá. Na China, divulgaram ano passado que tinha um robô na China que julgava também uma mentira. Eu peguei o paper em mandarim para tentar e ler a praga do texto para ver o que estava Aquele dizendo. Não existe nada da disso Colômbia, em desculpa lugar te nenhum do interromper, que mundo. você postou e talvez você tenha aprofundado mais. Aquilo também é mais um pouco de marketing, né, do que... Marketing puro, até porque o juiz já tinha, em alguma medida, feito uma fundamentação, e aí no final ele colocou o chat GPT ali para responder algumas questões e falou: estou usando o chat GPT. Eu acho que foi mais com o intuito de gerar, como gerou, todo o interesse. Mas dali, você falar que aquilo está julgando, que pode julgar, cai em todos os buracos que nós já tivemos oportunidade de pontuar aqui. Extrair, buscar o chat GPT para extração de conteúdo como uma coisa principal, eu acho sempre um equívoco muito efetivo. Eu acho que, pelo menos no atual estado da arte, da tecnologia, lembrando que a gente ainda está só no início da conversa. Isso tende a sofisticar cada dia mais. Está vindo aí o GPT-4, que tem muito é muito maior que o GPT-3. Então, ou seja, as chances da gente conseguir otimizar essas ferramentas com o passar dos anos é indiscutível. Vamos usá-la com bastante parcimônia. Eu acho que a gente vai Bom, chegar a um bom ponto. eu até ontem, quando eu fiz eu loguei, estava disponível para mim aqui a versão paga, porque eu estou nos Estados Unidos e essa versão disseram que seria exclusiva. Isso já está disponível a versão paga no Brasil? Aqui no Brasil, eu Ah, estou na existe uma lista de lista de espera, espera. por exemplo. Eu já me coloquei numa lista de espera, mas até anteontem que eu tinha acessado, ainda não estava Eu tinha disponível para entrado numa ser lista de utilizado. espera, eu até coloquei meu nome lá, e aí apareceu a mensagem, mas como sendo uma exclusividade dos Estados Unidos ainda, e nada muito Provavelmente deve ser. diferente, dizendo apenas que daria mais agilidade, que em momentos de pico não permitiria entrar, e as novidades seriam apresentadas mais rápido. Eu não sei, mas nada muito. $20 por mês é o que eles estão cobrando aqui. Então, ainda não. Eu estou na versão gratuita. Não sei se isso Mas eu também. é, se Ainda faz está sentido isso ou acessível não. para a grande maioria das Mas pessoas. Né? realmente muito boa conversa, Dielio. Eu queria agradecer aqui. A gente já está mais de quase 1h15 aí conversando. Habilitei os comentários. O pessoal fica à vontade aí para se manifestar. É uma grande honra estar com o DL aqui pela primeira vez, numa primeira live nossa. A gente tem falado por WhatsApp, né? E tenho sempre acompanhado o seu trabalho, essa sua preocupação com novidades, com o mundo tecnológico. E a gente tem realmente que estar acompanhando para não ficar para trás, né? É uma realidade. Eu gosto também muito de tecnologia. Eu me lembro, eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube, a primeira vez que eu descobri o Periscope. Eu fiquei, não sei se você lembra do Periscope, né? Que não existe mais também, né? Ninguém mais usa, né? Mas quando eu vi aquilo, eu falei, isso vai. Eu tenho um vídeo lá no meu YouTube, é o primeiro vídeo meu, eu disse, isso vai mudar a minha vida, vai mudar a vida das pessoas, o tal do Periscope. Eu lembro de entrar numa live
que envolvia uma questão política, acho que era questão, não sei se era questão do impeachment, mas era uma questão muito forte, mas naquele momento eu parei o carro, eu tinha dado uma palestra e estava no aeroporto de Congonhas, eu parei o carro no estacionamento, abri a live, bum, 10 mil pessoas conectadas no momento assustador. Eu falei, isso é extraordinário. E o uso de uma tecnologia não existe mais, né? O Instagram Live, o YouTube, realmente são a preferência, isso ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ou como, ou o motivo, né, que isso vai levar para um lugar ou para o outro, mas sem dúvida eu percebi o poder daquilo, né, da gente poder democratizar o ensino, de poder chegar nas pessoas, discutir temas. Quantas vezes eu vejo, às vezes eu abro uma live lá, aqui na madrugada, né, que, com o problema do fuso, às vezes está 11 horas aqui, 1 hora da manhã no Brasil, mas você vê lá 500 pessoas conectadas, 300, discutindo assuntos, trocando ideias, né? Então, é algo impressionante o que a tecnologia pode fazer, para o bem e para o mal, né? Você bem colocou isso, né? Então, a gente tem que saber usar corretamente ela, porque ela é uma realidade e ela pode nos ajudar. E, acima de tudo, que é o que mais me preocupa, o que mais me estimula, ela pode ajudar as pessoas também. Por meio da ferramenta, a gente consegue ajudar a transformar a vida de muita gente. Meu amigo, então é isso, as suas palavras finais. O pessoal está se manifestando aqui. Queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que foi uma grande alegria. Vou deixar gravado. Diel, eu vou até depois, eu vou marcar você, e você, se você aceitar, vai direto para o seu feed, o vídeo. Excelente. E Como colaborador. exatamente, como colaborador. Meu amigo, palavras finais, muito obrigado. O que você tem a dizer? Qual é o futuro? Pedro, primeiramente, queria te agradecer imensamente o honroso convite de poder ter conversado com você, com sua audiência. É uma honra, uma alegria poder estar aqui. E eu acho que é cumprir exatamente esse papel. Eu acho que nós estamos no momento no qual nós precisamos gerar letramento, literacia, letramento digital para as pessoas aprenderem a usar as tecnologias da melhor forma e da forma que as potencialize, sabendo de uma série de riscos e tendo uma série de preocupações desde o início. Até eu falei outro dia com o Adriano que as pessoas têm que ter uma preocupação hoje com a questão de quando introduzir as crianças nesses ambientes de tela. Os donos das big techs, normalmente, eles não deixam suas crianças terem acesso à tela até os 10 anos, porque eles sabem, inclusive, dos aspectos que isso atrapalha o próprio desenvolvimento do cérebro. Então, a gente tem que tomar um cuidado, mas sempre pensando no seguinte, ou seja, nós precisamos estar antenados, essas tecnologias elas vieram para ficar, elas são irrefreáveis, o que nos cabe como juristas é compreendê-las, usá-las da melhor forma possível numa interação homem-máquina, lembrando que a figura do expert continua sendo essencial. Não achem que nós estamos diante de algo que vai tornar desnecessária a figura dos profissionais, até porque eu costumo brincar. Os advogados só vão sumir quando desaparecerem os conflitos. Como nós vivemos uma época na qual a raça humana vive em conflito, e talvez até com mais conflitos do que comumente se tem, haverá ainda nossa necessidade por muito tempo. Então, não se preocupem, só tenham esse cuidado de buscar fontes e usar as tecnologias, sabendo, inclusive, dos seus riscos e dos seus limites. No mais, muito obrigado. Fica aqui meu abraço para Amigo, para todos. muito obrigado. Deu certo aqui, o meu celular funcionou. Eu estava desesperado, mas eu ainda vou precisar. É a tecnologia, né? Esse é o problema. Quando você precisa. E aí eu me perguntei por que eu não carreguei ontem à noite, né? Eu deveria ter deixado. Mas eu falei, era só, eu tô acostumado a só conectar. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura isso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Você está indo para a Itália amanhã, é isso? Ah, que bom, boa viagem. Aproveita lá e bons estudos. Meu amigo, obrigado. Agradeço a OAB de Minas também, a comissão que você faz parte de inteligência artificial, por todo o apoio que tem dado. Eu tenho visto as postagens lá e incentivado esse estudo.
né? Então, parabéns aí para a Ordem dos Advogados de Minas Gerais pelo pioneirismo, né, Obrigado. aí nesse movimento capitaneado por você, Diele. Amigo, a gente se vê. Eu vou pedir licença Obrigado, viu, para Pedro? retirar Alegria. você daqui. Eu acho que para não ter problema, eu vou te retirar primeiro e depois eu salvo a live para não ter nenhum problema. Pode ser? Então, Combinado. Grande abraço. vamos remover o Jelly. Meus amigos, então era isso. Queria agradecer muito aí a presença de todos vocês nessa conversa sobre o tema do momento, né? Todos estão aí conversando, falando, ou então, se eventualmente não entraram, é uma realidade, a gente não pode fugir dela, a gente tem que conviver com ela, aprender, lidar com ela, mas não ignorar. Essa é a lição que eu tenho aprendido. A gente não pode ignorar, porque senão a gente vai ficar para trás. Essa é uma realidade, né? Vou deixar a Sandra gravada. Muito obrigado aí pela sua participação. NSF, obrigado você por ter participado. Realmente foi uma grande alegria discutir um tema, ou iniciar essa discussão. Seja aí todos muito bem-vindos. Divulgue, se puderem divulgar para os amigos. Eu agradeço. Com isso a gente consegue tornar mais o tema, divulgar mais o tema, né? Debater mais sobre o tema. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou procurar não errar para salvar aqui e a gente se vê logo, logo em outras conversas. Muito obrigado.